Mudou. O perfil de executivo muda frequentemente, é sazonal isso. Por exemplo, quando você está em um momento de crise, É. as empresas geralmente procuram pessoas que são mais adaptadas a solucionar problemas, a fazer turnaround das empresas, a solucionar dívidas com bancos. Então, quer dizer, quando você está em momentos de crise, é um tipo de profissional. Quando você está em um momento de crescimento, geralmente as empresas procuram profissionais que estão acostumados a fazer IPO, abertura de capital, que estão acostumados a comprar empresas. Quer dizer, o perfil do profissional vai de acordo com o momento da economia, com o momento da empresa em si, tá? Entendi. E hoje em dia, saber lidar com o capital humano da empresa é tão importante quanto o domínio da gestão técnica, não? É muito mais importante, inclusive. O capital humano da empresa é tudo. Se você não tiver bons profissionais, se você não tiver uma base muito forte, se você não tiver a hierarquia sabendo liderar, ou seja, a base acreditando na liderança, você não conduz a empresa a lugar nenhum. A empresa só é conduzida Por um para o líder mesmo, sucesso é. quando ela tem um time que está tudo azeitado, como um maestro Redondinho. e toda a orquestra tocando. Se uma peça desafinar, desafina tudo. Entendi. Inicialmente, o LinkedIn chegou a ser visto como uma ameaça para os headhunters, né? É. Por que o seu trabalho não foi afetado por essa plataforma? O LinkedIn é uma grande plataforma, tem lá 10 milhões Eu de não uso nomes. muito, você É, acredita? tem, Preciso até atualizar o meu. Tem 10 milhões de nomes lá dentro. É impossível você Impossível, procurar né? uma pessoa e encontrar adequadamente. Hoje, com a inteligência artificial, já fica mais fácil, porque você usa parâmetros que você compara, você vê os antigos candidatos que foram aprovados por outras empresas, você coloca na inteligência artificial e fala, quero que ache alguma coisa parecida com isso. Ele já consegue filtrar um pouco melhor. Mas é muito difícil. E nosso trabalho não é um trabalho de LinkedIn. Nosso trabalho é realmente ver quais as características que o profissional, a empresa precisa do profissional e buscar nas outras empresas, tirar de outras empresas, quer dizer, nosso trabalho não é banco de dados, nosso trabalho realmente é caçar, por isso que a gente chama de headhunter, caçador de cabeças. Agora uma provocação. Qual que é o índice de acerto na indicação de profissionais de alto nível? Então, o nosso é O de altíssimo. vocês? O nosso é altíssimo, porque, como eu disse, a gente não fica usando banco de dados, a gente, na realidade, vai achar a pessoa do jeito que a empresa nos pediu. Então, e outra coisa, a gente garante por um ano que a gente vai colocar o profissional de volta se sair, se der alguma coisa errada. Então, eu não quero errar, porque senão eu vou ter que fazer de graça. Então, o Exato. nosso índice é altíssimo. A gente tem um índice de 93% de acerto lá. Além da formação acadêmica e da experiência em empresas anteriores, a bagagem cultural é avaliada na hora de você indicar um profissional? Totalmente avaliada. É? Você pensar, vou te dar Tá. um dado de mercado super importante. 70% das demissões são feitas por cultura e não por técnica. Ah, é? Só 30% é feito porque a pessoa não tinha capacidade técnica. Por quê? Capacidade técnica você ensina. Se a pessoa não consegue falar inglês, Tem um você coloca ela no network, inglês. Se ela não tem uma boa matemática financeira, você pode colocar ela um treinamento de Exato. matemática financeira. Aham. Mas cultura, ética, isso não se ensina. Valores, se a pessoa ou tem valores, ou tem ética, ou não tem. Não vai aprender, você não vai pôr um curso de valores. Entendi. Entendeu? Então, 70% das demissões são porque a pessoa não se adaptou à cultura da empresa. Então, é muito importante que a gente consiga avaliar a cultura da empresa se ela tem fit com a cultura do candidato. Entendi. Isso é o mais importante para não errar. Muitas empresas decidem trocar executivos quando atravessam um mau momento, né? Eu vi agora até uma grande. Nessa circunstância, fica mais difícil recrutar e convencer um profissional? Fica bem difícil quando acontece alguma Você é a favor ou fraude. contra? Quando acontece alguma coisa, fica bem mais difícil contratar e convencer o profissional aí. Aham. Mas esse é um dos nossos trabalhos, é proteger o profissional também. Então, quer dizer, a gente cria instrumentos que protejam o profissional. E hoje existem diversos instrumentos, tipo seguros, que se a empresa for processada, o profissional, o executivo, geralmente é processado junto, também corre o risco de ter seus bens bloqueados, todo esse tipo de coisa. Mas já existem seguros, existem diversos mecanismos para proteger. Então, nosso papel é também proteger o profissional e não só a empresa. Como você usa a inteligência artificial para encontrar o perfil certo de candidatos? A inteligência artificial hoje está ajudando muito a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo Gente, olha que loucura, né? banal, É. mas eu vou te dar um exemplo assim, tipo, antigamente a gente fazia uma entrevista, demorava ali 1 hora entrevistando um candidato, Uhum. e escrevendo todas as características que ele vai me contando tudo. Aí depois demorava mais 3 horas passando aquilo tudo para um relatório, Quer dizer, escrevendo, editando e tal. Hoje não, hoje eu gravo a entrevista, depois mando a inteligência artificial preparar o relatório. Depois eu reviso o seu relatório. Mesmo relatório que demorava 4 horas, hoje eu faço em 30 minutos. nossa. Porque eu gravo a entrevista no próprio Teams, ou qualquer Aham. coisa, ou gravo com o meu próprio celular, depois pego aquele arquivo, coloco no GPT, peço para ele organizar toda. Na realidade, não é um GPT, é um chat box que a gente construiu e a gente consegue fazer o trabalho que faz em 4, 5 horas, fazer em 30 minutos. Nossa, então quer Totalmente dizer, diferente. você Ajuda consegue. muito, ajuda muito. A inteligência artificial
é algo que a gente acha que não tem Tem mais. gente que ainda é contra, não mas tem mais realmente volta. não tem mais Não volta, tem né? volta. O conteúdo das redes sociais do profissional também é analisado, porque tem profissional também que posta foto ali. 100%. Se tiver manifestação política, ofensas 100%. determinadas, 100%. Tem ele é empresas. descartado? Isso é descartado. É? Logicamente que eu não vou falar isso para ele. Não, claro. Logicamente que eu não vou dizer porque foi descartado, mas é descartado. Tem empresas, por exemplo, que são totalmente políticas. Que elas, Totalmente. imagine. Eu entrevistei outro dia um judeu aqui, que é dono de uma empresa, que nem sobre a guerra ele quis se posicionar. Tem empresas que são assim, ó. PT nem pensar, Bolsonaro nem pensar. Tem pessoas que realmente têm essa. É melhor ficar quietinho, gente. Então, realmente, a gente tem que tomar esse cuidado de entender qual é a cultura, quais são os valores da empresa, para não levar o candidato que não faça sentido e que vai ser demitido em 2 meses. Entendi. Então, o nosso trabalho é que o candidato se adapte aos valores da cultura da empresa. Isso inclui tudo. Religião, inclui política, inclui tudo. Quais são os valores que a empresa preza? O candidato tem que ter um fit com aquilo, senão você vai errar. Com certeza você vai errar. É muito bom a gente dar essa dica aqui. O desempenho do candidato na entrevista presencial é melhor do que é mais importante que o currículo? Então, o seu feeling identifica mais rápido? Você deve ter um feeling muito aguçado. Com certeza, absoluta. Eu acredito que em 5 minutos de entrevista, nos 5 minutos iniciais, eu já sei se o candidato vai prosseguir ou não. Ah, é? Se ele vai chegar até o final com as características que eu preciso, eu não sei. Eu vou ter que fazer a entrevista toda. Mas se ele não vai servir, eu já sei nos primeiros 5 minutos. Começo da conversa, eu já consigo perceber, não vai funcionar com aquele chefe que ele vai ter, não vai funcionar com aquela empresa que ele vai ter. Isso é um feeling que você vai adquirindo. Eu estou há 22 anos fazendo isso. Então, eu acho que a gente cria um feeling que ajuda muito. É impossível falar de altos executivos e grandes empresas sem citar a questão da saúde mental, né? O recrutamento leva em consideração isso? O histórico emocional, o candidato que faz terapia ganha mais pontos, ou o candidato que tenha, sei lá, uma separação conturbada, não sei, alguma coisa pessoal. Faz parte da entrevista saber o momento do candidato, se ele está passando por um divórcio, se ele está passando por uma briga, se ele foi mandado embora, se ele está super abalado, que ele foi demitido, por quê, o que aconteceu, como é que está a cabeça dele, se ele acabou de voltar de um sabático, que agora na cabeça dele ele quer mais paz, mais qualidade de vida, mais home office. Entendi. Não serve para algumas empresas. Algumas empresas não querem ouvir falar sobre home office. Eu acho também. Eu gosto só por causa do trânsito, que melhorou realmente de quinta. Eu também sou contra o home office. Eu sou contra. Falo especificamente, eu sou contra o home office. Sabe? O home office afasta as pessoas, afasta a capacidade das pessoas entenderem um todo. E hoje tem que trabalhar em grupo, né? Um depende do outro. Se você olhar os grandes bancos, onde ganham maior dinheiro, todos são grandes mesões. Todo mundo está um do lado do outro, escutando o que eu estou falando, pensando em negócio. Tal. Você põe uma pessoa em casa e outra. Simplesmente você separa toda a capacidade de criar valor, a sinergia entre as pessoas, entendeu? Entendi.